Existe um momento exato, um instante preciso, em que um ser humano olha para o céu noturno e percebe que está olhando para o passado. Não metaforicamente, não poeticamente, literalmente. Cada ponto de luz que você vê quando levanta os olhos para uma noite limpa e estrelada é uma mensagem enviada de outro tempo, de outro lugar, e em muitos casos de uma fonte que talvez nem exista mais. A luz que chega aos seus olhos agora saiu de alguma estrela há milhares, em alguns casos milhões de anos. Você está olhando para fótons antigos. Você está recebendo correspondência do passado, e isso por si só já seria suficiente para passar a vida inteira pensando. Mas o universo, como se isso não bastasse, resolveu ser ainda mais generoso em suas absurdidades. E é exatamente sobre essas absurdidades que eu quero falar com você hoje. Vamos começar por algo que parece simples, mas que quanto mais você pensa, menos simples fica. A luz. Todo mundo sabe o que é luz, certo? Você liga um interruptor, a lâmpada acende e o quarto fica iluminado. Você sai de casa num dia ensolarado, fecha os olhos e sente o calor no rosto, abre os olhos e vê o mundo com uma clareza que parece óbvia demais para merecer atenção. Mas a física da luz é uma das coisas mais estranhas, mais perturbadoras e mais belas que a ciência já descobriu. E começa com uma afirmação que parece simples, mas que destrói a intuição humana de forma bastante eficiente. A luz sempre viaja à mesma velocidade no vácuo. Sempre. Não importa de onde você está olhando, não importa se você está parado ou em movimento, não importa se a fonte da luz está se aproximando ou se afastando. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso é tão rápido que você poderia dar a volta na Terra mais de 7 vezes em menos de um segundo. 7 voltas ao redor de um planeta em menos de um piscar de olhos. E esse número não muda. Nunca. É uma das constantes mais fundamentais do universo, e a física inteira de Einstein foi construída em cima dessa pedra. Mas agora vem a parte interessante, a parte que faz você coçar a cabeça. A luz pode ser desacelerada, não abaixo do limite, não mais rápido que o limite, mas dentro de certos meios, dentro de certas substâncias, a luz efetivamente viaja mais devagar do que viajaria no vácuo. Como isso é possível se a velocidade da luz é constante? Deixa eu te explicar, e vou usar uma analogia que vai fazer sentido imediato se você já tentou caminhar apressado por uma rua movimentada, enquanto ao seu redor havia pessoas que não tinham absolutamente nenhuma pressa. Imagine que você é um fóton, um pacote de energia eletromagnética, viajando pelo vácuo do espaço na velocidade máxima permitida pelo universo. Você está indo. Não tem atrito, não tem obstáculos, não tem nada que possa te parar ou te atrasar. Aí você chega na borda de um material transparente. Um vidro, digamos, ou água, ou um diamante. E aí começa o problema, porque dentro desse material existem moléculas, e essas moléculas estão no seu caminho. E quando você, sendo um fóton, encontra uma molécula, você tem que interagir com ela. Você é absorvido, reemitido, absorvido de novo, reemitido de novo. Entre uma molécula e outra, você viaja na velocidade plena da luz, porque no espaço entre as moléculas é praticamente vácuo. Mas o tempo que você gasta em cada interação, em cada encontro com cada molécula no seu caminho, vai se acumulando. E o efeito líquido visto de fora é que a luz dentro daquele material parece se mover mais devagar do que no vácuo. Existe um número para isso. É chamado de índice de refração, e ele descreve exatamente quanto mais devagar a luz viaja em um dado material comparado com o vácuo. O índice de refração do ar, por exemplo, é praticamente 1, porque o ar é tão vazio que a luz mal percebe que tem alguma coisa ali. O índice de refração da água é mais ou menos 1,13 alguma coisa, o que significa que a luz na água viaja a cerca de 75% da velocidade que teria no vácuo. Já o vidro tem um índice um pouco mais alto, em torno de 1,5. E aí vem o campeão da categoria, pelo menos entre as substâncias naturais que você conhece bem, o diamante. O índice de refração do diamante
é 2,4. O que significa que dentro de um diamante, a luz viaja a apenas 42% da velocidade que teria no vácuo. Menos da metade. E sabe o que acontece quando a luz tenta entrar num diamante em determinados ângulos? Não consegue. Ela simplesmente reflete de volta. E é exatamente por causa disso que diamantes brilham da jeito que brilham. Aquele brilho intenso, aquele fogo interno, aquele jogo de luz que faz as pessoas suspirarem em frente a uma vitrine de joalheria, tudo isso é consequência direta da física fundamental da interação entre fótons e a estrutura molecular cristalina do carbono puro. Mas vamos um pouco mais fundo nesse assunto da luz interagindo com materiais, porque tem um fenômeno específico que é absolutamente fascinante e que está no coração de muitas das tecnologias que você usa sem nem pensar nisso. É chamado de reflexão interna total. E funciona assim: quando a luz vai de um meio mais denso para um meio menos denso, ou seja, quando vai de um material com índice de refração maior para um material com índice menor, ela dobra, muda de direção. Esse fenômeno é chamado de refração, e é o motivo pelo qual um canudo dentro de um copo d'água parece quebrado, ou pelo qual um peixe visto debaixo d'água parece estar num lugar diferente de onde realmente está. A luz dobra quando muda de meio. Simples assim. E você pode calcular exatamente quanto ela dobra se souber os índices de refração dos dois meios envolvidos. Mas aqui está a parte surpreendente. Se a luz estiver viajando de um meio mais denso para um meio menos denso e chegar na interface entre os dois meios num ângulo muito raso, muito paralelo à superfície, ela não consegue mais atravessar. Ela simplesmente reflete de volta para o interior do meio mais denso, como se a superfície fosse um espelho perfeito. Não importa a intensidade da luz, não importa a frequência. Se o ângulo for menor do que o chamado ângulo crítico, a luz não escapa. Ela fica presa. E esse fenômeno, essa reflexão interna total, é o princípio que está por trás das fibras ópticas. Aqueles cabos que carregam bilhões de bits de informação por segundo, em forma de pulsos de luz, por distâncias continentais. O cabo de internet que conecta o Brasil à Europa e a América do Norte no fundo do Oceano Atlântico funciona por causa desse princípio. A luz entra numa extremidade da fibra e, por causa da reflexão interna total, ela vai ricocheteando dentro da fibra, virando nas curvas junto com o cabo, sem vazar para fora até chegar na outra extremidade. É como se você tivesse uma mangueira para a luz, uma mangueira que você pode dobrar em qualquer direção, e a luz ainda assim chega intacta no outro lado. Agora, você pode estar se perguntando o que exatamente acontece do lado de fora do material durante a reflexão interna total. O que acontece com a energia que a luz trazia? Ela simplesmente desaparece? Não. E é aqui que a física quântica entra de um jeito curioso. Mesmo quando acontece a reflexão interna total, existe o que os físicos chamam de onda evanescente. Uma perturbação que penetra alguns nanômetros para dentro do outro meio, que parece não transportar energia para longe, mas que existe, que interage com o que estiver ali perto. E é exatamente esse efeito que alguns microscópios de precisão muito alta exploram para conseguir imagens de objetos menores do que o comprimento de onda da luz visível. Os microscópios de campo próximo, que são ferramentas fundamentais em biologia celular, em ciência de materiais, em nanotecnologia, todos eles brincam com essa fronteira estranha entre reflexão e transmissão de luz. É a física exótica de fronteiras que tem aplicações absolutamente concretas no mundo real. Agora deixa eu mudar completamente de assunto, mas de um jeito que vai parecer natural depois que eu contar esta história. Existe um monge italiano do século XVI chamado Giordano Bruno. Você provavelmente não ouviu falar muito dele, porque a história da ciência tem o hábito frustrante de esquecer exatamente as pessoas que mais merecem ser lembradas. Bruno era um dominicano, um homem de fé profunda, que vivia numa época em que fazer perguntas erradas para as pessoas erradas podia custar tudo o que você tinha, incluindo a vida. Era o ano de 1600, mais ou menos, quando a Inquisição ainda tinha dentes afiados,
e usava esses dentes com um entusiasmo considerável. E Bruno era o tipo de pessoa que fazia perguntas erradas. Ele tinha lido Copérnico. Não apenas lido, mas entendido de verdade o que Copérnico estava dizendo. Nicolau Copérnico, o astrônomo polonês que publicou em 1543, no ano de sua morte, o livro que mudaria para sempre a relação da humanidade com o universo. O livro se chamava De Revolutionibus Orbium Coelestium, algo como sobre as revoluções das esferas celestiais. E nele, Copérnico argumentava que o Sol, e não a Terra, estava no centro do sistema solar, que a Terra não era o ponto fixo em torno do qual tudo girava, mas sim um planeta como os outros, orbitando o Sol. Era uma ideia que os gregos já tinham tido, séculos antes. Aristarco de Samos, no século III a.C., já tinha proposto um modelo heliocêntrico do sistema solar, mas no intervalo entre os gregos e Copérnico, a ideia tinha sido enterrada sob séculos de teologia geocêntrica e aristotelismo medieval. A Igreja tinha adotado a visão de que a Terra era o centro do cosmos, que o homem era o centro da criação, e que qualquer coisa que desafiasse isso era não apenas errada, mas blasfema. Copérnico tinha dedicado sua vida a provar matematicamente o que Aristarco tinha intuído. E ao morrer, seus seguidores publicaram o livro que ele relutava em publicar em vida. E durante décadas, o livro ficou mais ou menos em circulação restrita. Alguns cientistas o leram, fizeram anotações, usaram seus cálculos. A Igreja o colocou no Índex de Livros Proibidos apenas em 1616, quase 73 anos depois da publicação, quando Galileu começou a fazer barulho demais com um telescópio e opiniões muito formadas. Mas Bruno leu Copérnico antes de tudo isso e fez o que as mentes verdadeiramente criativas fazem quando recebem uma ideia revolucionária. Extrapolou. Se a Terra é um planeta girando em torno do Sol, pensou Bruno, e se o Sol é uma estrela, então o que são aquelas outras luzes no céu noturno? Aquelas centenas, aqueles milhares de pontinhos de luz que enchem o céu numa noite limpa, o que são eles? Copérnico havia sido conservador nisso. Havia dito que eram apenas a esfera das estrelas fixas, um fundo estático sobre o qual o sistema solar se movia. Mas Bruno foi além. Se o Sol é uma estrela, então as estrelas são sóis. Outros sóis. E se o nosso Sol tem planetas, por que os outros sóis não teriam planetas também? E se esses outros sóis têm planetas, por que esses planetas não poderiam ter vida? Perceba o que Bruno fez. Ele pegou uma ideia científica, o heliocentrismo, e extrapolou suas implicações filosóficas até o fim lógico. Ele não tinha telescópio. Não tinha como observar planetas em torno de outras estrelas. Tinha apenas a lógica mais implacável do tipo: se isso é verdade, então aquilo também deveria ser verdade. E chegou a uma conclusão que em 1600 era radicalmente, perigosamente herética. O universo é infinito, está cheio de outros sóis e provavelmente está cheio de outras formas de vida. A Igreja não gostou disso. A Igreja foi além de não gostar. A Inquisição prendeu Bruno, o manteve em cárcere por 7 anos durante o processo, recusou sua retratação quando ele a ofereceu, e em fevereiro de 1600, na Praça Campo de Fiore, em Roma, queimou-o vivo. E antes de fazê-lo, para garantir que ele não pregasse para a multidão enquanto morria, pregaram um prego na sua língua e outro através de sua boca, formando uma espécie de freio, para que nem no último momento de sua vida ele pudesse expressar o que pensava. Uma de suas últimas palavras registradas, ditas antes que isso fosse impossível, foi: "O vosso Deus é demasiado pequeno. Deixa isso assentar por um momento. O vosso Deus é demasiado pequeno." Não uma retratação, não um pedido de misericórdia, não uma negação do que havia dito e defendido ao longo de toda a sua vida, uma provocação filosófica, uma crítica teológica, uma afirmação de que qualquer concepção de Deus que caiba apenas num sistema solar, com um único planeta habitado, é uma concepção que não está à altura da realidade do universo. Hoje, uma estátua de Giordano Bruno fica no mesmo lugar onde ele foi queimado. É uma estátua sombria, encapuzada, com a cara voltada para baixo em direção à pedra.
Pessoas passam por ali todos os dias sem necessariamente saber quem era aquele homem ou o que ele fez. Mas o que Bruno imaginou na ausência de qualquer instrumento, guiado apenas pela lógica e pela coragem de seguir um argumento até onde ele levasse, tornou-se na virada do século XXI uma certeza científica. Planetas em torno de outras estrelas existem, aos milhares, aos bilhões. A Via Láctea sozinha deve ter centenas de bilhões de planetas. E a questão de se a vida existe em outros lugares do cosmos é talvez a pergunta mais urgente que a ciência do século XXI está tentando responder. Vamos falar sobre ondas gravitacionais, porque isso é uma das coisas mais extraordinárias que a física do século XX produziu e que o século XXI comprovou experimentalmente. Em 1915, Albert Einstein publicou a Teoria Geral da Relatividade. É o produto de 10 anos de trabalho que mudou completamente a maneira como entendemos o espaço, o tempo, a gravidade e a estrutura do cosmos. A relatividade geral diz que a gravidade não é uma força como pensava Newton, não é uma coisa que age à distância de maneira misteriosa, mas sim uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Objetos massivos curvam o tecido do espaço-tempo ao redor deles, e outros objetos que se movem nesse espaço-tempo curvado seguem trajetórias que, do ponto de vista da física clássica, parecem ser causadas por uma força gravitacional. É uma distinção que parece apenas semântica, mas que tem consequências absolutamente concretas. Uma delas é que qualquer perturbação nesse tecido do espaço-tempo, qualquer agitação causada por objetos massivos em aceleração, deveria se propagar pelo universo como ondas. Ondas gravitacionais. Perturbações na geometria do espaço-tempo se espalhando a 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz em todas as direções, enrugando suavemente o espaço-tempo enquanto passam. O próprio Einstein calculou isso em 1916, um ano depois de publicar a Teoria Geral, e então declarou que as ondas gravitacionais nunca poderiam ser detectadas. A amplitude delas seria minúscula demais. Uma onda gravitacional produzida por 2 buracos negros massivos, se fundindo a bilhões de anos-luz de distância, chegaria à Terra com uma amplitude de algo como 1/10 do diâmetro de um próton. Mensurar isso parecia impossível, mas a física experimental, quando motivada por uma ideia suficientemente boa, tem uma capacidade notável de superar o que parecia impossível. Começando nos anos 1970 e 1980, e acelerando nos anos 1990 e 2000, uma geração de físicos experimentais dedicou suas vidas a construir um instrumento que pudesse detectar essas variações absurdamente pequenas no comprimento do espaço. O instrumento se chama LIGO, que fica de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, e ele funciona de um modo que é simultaneamente elegante e vertiginoso. LIGO tem 2 detectores nos Estados Unidos, um no estado de Washington e outro na Louisiana, separados por mais de 3.000 quilômetros. Cada detector é formado por 2 braços enormes, em ângulos retos um com o outro, cada braço com 4 quilômetros de comprimento. Por dentro desses braços, lasers se propagam de um lado ao outro, ricocheteando em espelhos precisos, percorrendo o caminho de ida e volta centenas de vezes antes de serem combinados de volta num ponto central. A física de interferência de ondas de luz faz com que, quando os 2 braços têm exatamente o mesmo comprimento, as ondas de luz que percorreram os 2 caminhos se cancelem mutuamente num ponto específico, numa configuração chamada de interferência destrutiva. Mas se uma onda gravitacional passa e estica um braço enquanto comprime o outro, os 2 caminhos têm comprimentos diferentes, e a interferência destrutiva não é mais perfeita. Detectores ultrassensíveis de fótons registram a diferença. Mas aqui vem uma pergunta que parece destruir toda a lógica do instrumento. Se a onda gravitacional estica o espaço-tempo, não vai esticar também os braços do detector? E se os braços ficam maiores junto com o espaço-tempo, não vai também esticar o comprimento de onda do laser, deixando-o exatamente proporcional ao braço mais longo?
de modo que a medição ainda daria o mesmo resultado, como se nada tivesse acontecido? A resposta é que sim. Se o detector tivesse apenas um braço, isso seria um problema insolúvel. Mas o LIGO tem 2 braços, em ângulos retos, um com o outro. E uma onda gravitacional, por sua natureza, estica o espaço em uma direção, enquanto comprime na direção perpendicular. Então, quando um braço fica maior, o outro fica menor. E a comparação entre os 2 braços revela a passagem da onda, mesmo que cada braço individualmente estivesse sendo distorcido. É uma solução de ingenuidade absoluta para um problema que parecia teoricamente impossível de resolver. E em setembro de 2015, depois de décadas de desenvolvimento, o LIGO detectou a primeira onda gravitacional da história. A onda tinha sido gerada pela fusão de 2 buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. O evento tinha durado frações de segundo. A energia liberada na fusão foi maior do que a energia combinada de toda a luz emitida por todas as estrelas no universo observável durante aquela fração de segundo. E chegou à Terra como uma perturbação menor do que o diâmetro de um próton, foi detectada e abriu uma janela completamente nova para a astronomia. O que torna isso ainda mais extraordinário é uma coincidência histórica quase inacreditável. Em 1915, Einstein publica a relatividade geral. Em 1916, usa a teoria para prever ondas gravitacionais e declara que nunca serão detectadas. Naquele mesmo ano de 1916, ele também publica um artigo sobre emissão estimulada de radiação. Não é uma coincidência que soa bem. É um fato histórico. O artigo de 1916 sobre emissão estimulada é o fundamento teórico do laser. E exatamente 100 anos depois, em 2015, detectamos ondas gravitacionais usando lasers. Einstein foi o pai não intencional do instrumento que provou o que sua teoria previa e que ele achava improvável que fosse provado. Agora quero falar sobre entrelaçamento quântico e buracos negros, porque há uma pergunta maravilhosamente perturbadora que envolve os dois. O entrelaçamento quântico é um dos fenômenos mais estranhos que a física quântica produziu. E a física quântica produziu muitos fenômenos estranhos, de modo que isso já é uma afirmação considerável. Quando 2 partículas interagem de certas maneiras, elas podem ficar entrelaçadas. Isso significa que o estado quântico de uma está correlacionado com o estado quântico da outra de um modo que não pode ser explicado por nenhuma informação que as partículas tenham recebido no passado. Não é que as partículas combinaram seus estados antes de se separar. É que o estado de cada uma só é definido no momento em que você mede, e no momento em que você mede uma, o estado da outra se torna definido instantaneamente, independentemente de quantos quilômetros, anos-luz ou megaparsecs as separem. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância e não gostava nem um pouco. Passava uma sensação de que havia alguma coisa viajando mais rápido que a luz, o que violaria a relatividade. Mas experimentos repetidos vezes sem conta mostraram que o entrelaçamento é real e funciona exatamente como a mecânica quântica diz que deveria funcionar. A ressalva é que você não pode usar o entrelaçamento para transmitir informação mais rápido que a luz, porque o resultado de cada medição individual é aleatório. Você só consegue confirmar a correlação quando compara os resultados por meios convencionais, que estão limitados à velocidade da luz. Então não é uma violação da relatividade. É uma das zonas de tensão criativa entre a mecânica quântica e a relatividade geral que ainda não foi completamente resolvida pela física. Mas a pergunta perturbadora é essa: e se você tivesse 2 partículas entrelaçadas e jogasse uma dentro de um buraco negro? O buraco negro corta qualquer conexão causal com o universo externo. Nada, nem matéria nem luz, nem qualquer outra forma de informação, pode escapar de dentro do horizonte de eventos de um buraco negro. Mas o entrelaçamento quântico não é uma transmissão de informação convencional. É uma correlação não local. A partícula que ficou fora do buraco negro ainda estaria entrelaçada com a que caiu para dentro. E se você medisse a partícula de fora, estaria instantaneamente definindo o estado da partícula,
que está além do horizonte de eventos, numa região do universo que está causalmente desconectada de você? Isso não é apenas uma questão acadêmica. É parte de um dos problemas mais profundos da física teórica contemporânea, chamado de paradoxo da informação do buraco negro. A mecânica quântica diz que informação não pode ser destruída. A relatividade geral diz que buracos negros evaporam aos poucos através da chamada radiação Hawking. E a questão é, o que acontece com a informação sobre tudo que caiu no buraco negro durante esse processo de evaporação? É ela preservada de algum jeito sutil na radiação que sai? Ou é destruída, violando os princípios da mecânica quântica? Físicos teóricos como Stephen Hawking, Juan Maldacena e outros passaram décadas debatendo isso. A versão mais recente e talvez mais intrigante do debate sugere que o entrelaçamento quântico pode estar conectado à própria geometria do espaço-tempo dentro de um buraco negro de um jeito que ainda não entendemos completamente. A ideia, muito simplificada, é que talvez espaço-tempo e entrelaçamento sejam dois aspectos diferentes da mesma coisa subjacente. Passemos para a relatividade, porque tem uma questão clássica que, quando explicada da forma certa, abre uma janela completamente nova para como a física funciona. Imagine duas naves espaciais no vácuo perfeito do espaço intergaláctico, sem nenhum objeto de referência ao redor, absolutamente nada, apenas escuridão e vácuo. As duas naves se aproximam uma da outra à velocidade de 20% da velocidade da luz. A pergunta que alguém poderia fazer é: quem está se movendo? Que referencial usar para determinar a velocidade de cada nave individualmente? E a resposta é que a pergunta em si está mal formulada. Não existe um referencial absoluto no universo. Não existe um éter cósmico parado em relação ao qual tudo se move ou fica estático. A velocidade só faz sentido em relação a alguma outra coisa. Do ponto de vista da tripulação de uma das naves, ela está parada e a outra nave está se aproximando. Do ponto de vista da tripulação da outra nave, a mesma coisa. Os dois referenciais são igualmente válidos. Nenhum dos dois está mais certo do que o outro. Isso é o princípio da relatividade, que não é uma invenção de Einstein, mas que ele elevou a um nível de consequências muito mais profundas. O que Einstein adicionou foi o pós-lei inegociável de que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais inerciais, ou seja, em relação a qualquer observador que não esteja acelerando. E daí surgem, como consequências inevitáveis e verificadas experimentalmente, a dilatação do tempo e a contração do comprimento. Um relógio que se move em relação a você bate mais devagar do que um relógio que está parado em relação a você. Não metaforicamente, não é uma ilusão óptica, não é um problema de transmissão do sinal. O tempo em si passa mais devagar para um objeto em movimento. E isso foi medido diretamente, comparando relógios atômicos ultra-precisos, uns em voos de longa duração e outros em terra. E os que estavam voando chegavam ligeiramente atrasados em relação aos que ficaram no chão, exatamente como a relatividade especial previa. Isso tem implicações práticas que às vezes surpreendem as pessoas. O GPS, o sistema de posicionamento global por satélite que você usa no celular para navegar, depende de correções relativistas para funcionar. Os satélites do GPS estão em órbita alta, se movendo em velocidade considerável em relação a um observador na superfície da Terra, e também estão num ponto de menor curvatura gravitacional do que a superfície. Dois efeitos relativistas, um da relatividade especial e outro da relatividade geral, alteram o ritmo dos relógios nos satélites em relação aos relógios no chão. Se esses efeitos não fossem corrigidos, o GPS acumularia erros de posição de quilômetros por dia. Os engenheiros de navegação corrigem esses efeitos constantemente. Relatividade não é física abstrata, é engenharia cotidiana. Agora, existe um enigma que assombra a cosmologia há décadas e que não tem uma resposta satisfatória ainda. O universo está se expandindo. Isso sabemos desde os trabalhos de Edwin Hubble no começo do século XX, que mostrou que as galáxias distantes estão se afastando de nós e que as mais distantes se afastam mais rapidamente. O universo está crescendo.
O espaço entre as galáxias está aumentando, mas em 1998, dois grupos independentes de astrônomos estavam estudando supernovas de tipo Ia em galáxias distantes para medir a taxa de expansão do universo e tentar descobrir se essa expansão estava desacelerando, como a gravidade deveria fazer com que acontecesse, ou se estava mantendo uma taxa constante. E o que encontraram foi que a expansão está acelerando. O universo está se expandindo cada vez mais rápido. Isso viola o que a física gravitacional convencional esperaria. A gravidade une coisas, desacelera expansões. Se o universo está acelerando sua expansão, alguma coisa está empurrando. Alguma força ou energia que age em oposição à gravidade na escala cósmica. Os físicos chamaram isso de energia escura, um nome que diz exatamente nada sobre o que é, mas que pelo menos reconhece que existe alguma coisa e que é diferente de tudo o que conhecemos. A estimativa atual é que cerca de 68% da energia total do universo é energia escura. 27% é matéria escura, que é outra coisa que não entendemos. E o restante, aqueles 5%, são toda a matéria e energia que você conhece. Estrelas, planetas, gás interestelar, radiação, você, eu, os oceanos, as montanhas, os buracos negros que já observamos. Tudo que a ciência estudou com detalhe corresponde a 5% do conteúdo do universo. Os outros 95% estão além da nossa compreensão atual. O que a energia escura é, fisicamente? A resposta honesta é que não sabemos. A candidata mais popular é uma energia inerente ao vácuo do espaço. Em mecânica quântica, o vácuo não é vazio, está cheio de flutuações de energia, pares de partícula e antipartícula surgindo e desaparecendo constantemente, uma espuma quântica de criação e aniquilação perpétua. Esse vácuo quântico tem energia, e talvez essa energia do vácuo, uniformemente distribuída por todo o espaço, seja a energia escura. A constante cosmológica que Einstein introduziu em sua teoria e depois chamou de seu maior erro, pode ter sido correta, afinal. Mas há uma complicação. Quando os físicos calculam a magnitude da energia do vácuo quântico, usando a teoria quântica de campos, obtêm um número que é maior do que o valor observado da energia escura, por um fator de aproximadamente 10 elevado à 121ª potência. É um dos maiores desacordos entre previsão teórica e observação experimental na história da física. Os números são tão radicalmente diferentes que ou a teoria está profundamente errada em algum nível fundamental, ou há algum mecanismo de cancelamento que reduz o valor por mais de 100 ordens de grandeza, e não sabemos o que é. Algumas das hipóteses mais especulativas, e estas entram firmemente no território do especulativo, sugerem que pode haver outros universos além do nosso, que o cosmos que observamos pode ser apenas uma bolha entre bilhões ou infinitos outros universos, com diferentes leis físicas, diferentes constantes fundamentais, diferentes histórias, e que a pressão desses outros universos, ou a energia que vaza das membranas que os separam, pode ser o que percebemos como energia escura. Não é uma ideia verificável com a tecnologia atual. Pode nunca ser verificável, mas é logicamente possível, e alguns dos maiores físicos teóricos do mundo trabalham com variações dessa ideia. O que torna a cosmologia tão vertiginosa é exatamente isso. As perguntas são reais, os dados são reais, mas as respostas podem estar além do que instrumentos físicos em um universo físico podem alcançar. Existe uma fronteira epistemológica, além da qual a ciência, como a praticamos, pode não conseguir ir, e não sabemos onde essa fronteira está. Vamos falar da vida extraterrestre, da pergunta que Bruno foi queimado por levantar e que agora está no coração de uma das linhas de pesquisa mais ativas da astronomia contemporânea. Existem outros lugares no cosmos onde a vida se desenvolveu? Existem outras criaturas vivas em algum planeta orbitando alguma estrela na vastidão do universo? Para pensar nessa questão de um jeito estruturado, é útil começar pelo sistema solar. Temos um único exemplo de vida, a Terra.
e a Terra sugere que vida pode surgir em condições bem específicas, mas que também é extraordinariamente robusta uma vez que surge. A vida na Terra existe em profundezas oceânicas, onde a pressão seria fatal a qualquer animal que conhecemos. Existe em fontes hidrotermais, onde a temperatura supera 100 graus Celsius. Existe em lagos altamente ácidos, em geleiras antárticas, em solos saturados de sal, em reatores nucleares de Chernobyl, nas paredes secas de desertos onde não chove por décadas. A vida encontrou maneiras de existir em praticamente todos os ambientes que o planeta oferece. E os organismos que habitam esses ambientes extremos são chamados de extremófilos. E isso importa quando pensamos em outros corpos celestes. No Sistema Solar, além da Terra, existem pelo menos 3 lugares que merecem atenção especial quando falamos de habitabilidade. O primeiro é Marte. O planeta vermelho hoje é frio, seco e bombardeado por radiação ultravioleta e cósmica porque não tem campo magnético global nem atmosfera densa. Mas bilhões de anos atrás, Marte era diferente. Tinha atmosfera mais espessa, tinha campo magnético, tinha temperatura mais amena, tinha água líquida fluindo em rios e acumulada em lagos. As sondas da NASA, os rovers Curiosity e Perseverance, encontraram evidências inegáveis de que Marte teve ambientes aquáticos habitáveis no passado. A pergunta é se a vida chegou a surgir antes que as condições se deteriorassem, e se algum resquício dessa vida primitiva pode existir em subsuperfície, abrigado da radiação, até hoje. O segundo lugar é Europa, uma das luas de Júpiter. Europa tem a superfície mais lisa do Sistema Solar, uma crosta de gelo sobre o que os cientistas acreditam ser um oceano global de água líquida. O calor que mantém esse oceano líquido não vem do Sol, que a essa distância é bastante fraco, mas do aquecimento por maré causado pela influência gravitacional do gigantesco Júpiter sobre a Lua. Esse oceano pode ter existido há bilhões de anos, com uma interface entre oceano e rocha no fundo, que é exatamente o tipo de ambiente onde se acredita que a vida pode ter surgido na Terra primitiva, nas fontes hidrotermais do fundo oceânico. A NASA enviou uma missão, a Europa Clipper, para orbitar Júpiter e sobrevoar a Europa repetidamente a partir de 2024, medindo a espessura do gelo, o campo magnético, analisando as plumas de material que às vezes parecem se elevar da superfície. O terceiro lugar é Encélado, uma lua de Saturno. Encélado é extraordinário porque já sabemos que tem jatos ativos de água e compostos orgânicos jorrando de fraturas no Polo Sul. A sonda Cassini voou através desses jatos e detectou água, gás carbônico, metano, hidrogênio molecular e compostos orgânicos complexos. Hidrogênio molecular é particularmente interessante porque sua presença indica interações químicas entre água quente e rocha, o tipo de reação que fornece energia química para micróbios em fontes hidrotermais na Terra. Se a vida existe em Europa ou em Encélado, será uma descoberta das mais transformadoras da história humana. Não porque muda a física ou a química, mas porque muda o contexto. Se a vida surgiu independentemente em 2 lugares dentro de um único sistema solar, a inferência estatística é que a vida é ordinária no universo, que onde as condições permitem, a vida surge. E daí o passo para imaginar bilhões de planetas com vida em galáxias próximas e distantes é apenas um passo de probabilidade. E se a vida for comum, vida inteligente, civilizações tecnológicas, aqui a incerteza é incomparavelmente maior. A equação de Drake, formulada pelo radioastrônomo Frank Drake em 1961, tenta estimar o número de civilizações tecnológicas ativas na Via Láctea em um dado momento. Ela multiplica taxas de formação de estrelas, frações de estrelas com planetas, frações de planetas em zonas habitáveis, probabilidades de surgimento de vida, probabilidades de desenvolvimento de inteligência e tecnologia, e durações típicas de civilizações tecnológicas. O problema é que para a maioria desses fatores, especialmente os biológicos e sociológicos, não temos dados. As estimativas de Drake e de diferentes cientistas variam de menos de uma civilização, além de nós, em toda a galáxia há milhões ou bilhões.
O silêncio do rádio cósmico, o chamado paradoxo de Fermi, é inquietante. Se a galáxia é antiga o suficiente para ter tido tempo de desenvolver civilizações tecnológicas muito mais avançadas do que a nossa, e se essas civilizações têm a tecnologia para se comunicar ou se expandir, por que não ouvimos nada? Por que não há sinal claro de inteligência cósmica? As respostas possíveis vão de: não existem outras civilizações a existem, mas estão longe demais, ou usam meios de comunicação que não estamos procurando. A civilizações tecnológicas tendem a se autodestruir antes de durar tempo suficiente para ser detectáveis a distâncias cósmicas. A existe alguma barreira, um grande filtro, que impede quase toda a civilização de atingir um nível de visibilidade cósmica. Esse conceito do grande filtro é o mais perturbador de todos quando você começa a pensar onde ele pode estar. Se o filtro está no passado, se a coisa realmente difícil já aconteceu, se o milagre improvável já ocorreu para nós, se a dificuldade estava na origem da vida, no desenvolvimento de células com núcleo, na chegada de organismos multicelulares, então somos raros e valiosos, e provavelmente estamos relativamente seguros no futuro. Mas se o filtro está no futuro, se o que é improvável e que ainda não aconteceu para nós é a parte de uma civilização tecnológica sobreviver a seus próprios avanços, se existe algo que praticamente toda civilização faz quando chega a certo nível de poder que acaba com ela, então a raridade de sinais no cosmos não é uma boa notícia, é um aviso. Já que falamos de sobrevivência, vamos falar de extinção. Especificamente, sobre o que aconteceria com a vida na Terra se os humanos desaparecessem. Não é um cenário apocalíptico pessoal ou ansioso. É um exercício de biologia evolutiva e ecologia que revela coisas fascinantes sobre os limites que as espécies impõem umas às outras. Os ratos são uma história particularmente instrutiva. Ratos são roedores, membro de um dos grupos zoológicos mais bem-sucedidos do planeta em termos de diversidade de espécies, número de indivíduos e variedade de ambientes habitados. Existem mais de 2.500 espécies de roedores, o que corresponde a cerca de 40% de todas as espécies de mamíferos conhecidas. Ratos, especificamente os ratos de cidade que você encontra em qualquer metrô do mundo, existem naquele tamanho específico, em parte porque aquele tamanho cabe no tamanho específico dos buracos pelos quais eles precisam escapar quando ameaçados. Retire os predadores. Retire os humanos com suas armadilhas e venenos. Retire a pressão seletiva, que favorece ratos pequenos o suficiente para se enfiar em lugares onde não podem ser seguidos. E os roedores, com sua extraordinária plasticidade evolutiva e suas taxas de reprodução elevadas, poderiam ao longo de milênios evoluir para tamanhos consideravelmente maiores. Na América do Sul, sem a pressão de grandes predadores em certas savanas, existe o capivara, um roedor do tamanho de um cachorro médio grande, quase do tamanho de um porco, o maior roedor vivo do mundo. Se os humanos desaparecessem amanhã e levassem com eles todos os predadores que controlam populações de roedores em dezenas de milhões de anos, que é um período muito mais curto do que a escala de tempo evolutivo que produziu os dinossauros e os mamíferos modernos, roedores que chegassem ao tamanho de um humano ou maior não seriam absurdos do ponto de vista evolutivo. A lição mais profunda disso não é macabra, é libertadora. A Terra é mais velha do que qualquer extravagância humana. A vida na Terra é mais resiliente do que qualquer civilização. Extinções em massa aconteceram 5 vezes, sendo a mais famosa a que eliminou os dinossauros não aviários há 66 milhões de anos. E em cada caso, a vida se recuperou. Não as mesmas espécies, não os mesmos ecossistemas, mas a biodiversidade total se recuperou e diversificou. Após a extinção dos dinossauros, os mamíferos, que antes eram pequenos e marginais, explodiram em diversidade e ocuparam os nichos ecológicos que os répteis gigantes haviam liberado. Em escassos 10 milhões de anos, o grupo que incluía proto-humanoides já estava diversificando em primatas de todos os tamanhos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. A vida multicelular complexa
tem cerca de 600 milhões de anos. Os humanos modernos têm talvez 300 mil anos. Se alguém comprimisse a história da Terra em um único ano, com o Big Bang ocorrendo em 1º de janeiro, os humanos aparecem nos últimos 90 segundos de 31 de dezembro. A civilização industrial existe há menos de um segundo nessa escala. A nossa importância para a continuidade da vida na Terra é nula. O que acontece com a Terra se nós desaparecermos é que ela fica muito bem, obrigado, e eventualmente produz algo diferente, provavelmente mais durável. Isso não é pessimismo, é perspectiva. E perspectiva é o que a astronomia, quando estudada com honestidade, inevitavelmente proporciona. Vamos falar sobre tempo, sobre como medimos o tempo, sobre como o tempo é relativo e sobre um momento específico no futuro distante que é simultaneamente o mais solitário e o mais profundo cenário que a cosmologia prevê. O universo hoje tem cerca de 13,8 bilhões de anos. As galáxias mais distantes que podemos observar estão a uns 46 bilhões de anos-luz de distância, porque o universo se expandiu desde que aquela luz partiu. Nosso horizonte cósmico, a fronteira além da qual a luz não teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang, marca o universo observável. Mas além dele, provavelmente existe muito mais universo que nunca conseguiremos ver. Agora, o universo está se expandindo de forma acelerada. As galáxias que hoje estão na nossa vizinhança cósmica, relativamente perto em termos astronômicos, como as galáxias do grupo local que inclui a Via Láctea, Andrômeda e algumas dezenas de galáxias menores, essas estão gravitacionalmente ligadas entre si e eventualmente vão se fundir. Andrômeda já está em curso de colisão com a Via Láctea, colisão que acontecerá em uns 4 bilhões de anos. Mas as galáxias além do grupo local estão se afastando, e conforme o universo acelera sua expansão, vão se afastar cada vez mais rápido. Existe um horizonte de eventos cosmológico, diferente do horizonte de eventos de um buraco negro, mas análogo em efeito. É a distância além da qual galáxias estão se afastando de nós, mais rápido do que a velocidade da luz. Não porque estão se movendo pelo espaço mais rápido que a luz, mas porque o espaço entre elas e nós está crescendo tão rapidamente que a luz emitida por elas nunca consegue alcançar a gente. Hoje esse horizonte está a uns 16 bilhões de anos-luz. Com o passar do tempo, mais e mais galáxias cruzam essa fronteira, e a luz delas nunca mais nos alcança. Em alguns trilhões de anos, se a expansão acelerada continuar, toda a galáxia além do grupo local terá desaparecido do nosso horizonte observável. A Via Láctea e Andrômeda terão se fundido numa única galáxia elíptica. O resto do universo estará além do alcance de qualquer observação. Civilizações que existissem nesse futuro distante, olhando para o céu, veriam apenas um universo local isolado, sem qualquer evidência do resto do cosmos. Não teriam como saber que o universo é de fato vasto, além de qualquer imaginação. As evidências que nós temos hoje, o fundo cósmico de micro-ondas, as galáxias distantes em redshift, o mapa da distribuição de matéria em grande escala, tudo isso terá desaparecido do horizonte observável. Aquelas civilizações futuras olhariam para um universo aparentemente solitário e concluiriam que é pequeno, fechado, apenas o grupo local, e estariam erradas. Mas não teriam como saber. É um pensamento que encontro extraordinariamente soberbo. Nós, agora, neste momento da história cósmica, temos acesso a evidências que civilizações futuras não terão. Estamos num momento privilegiado para a cosmologia, não porque somos especiais, mas porque chegamos cedo o suficiente. A janela de observabilidade do cosmos está se fechando em escala de tempo cósmica. Em bilhões de anos, muito das evidências que permitiram a Hubble concluir que o universo é vasto e em expansão estarão além de qualquer alcance. O que a física quântica, a relatividade, a cosmologia e a biologia evolutiva compartilham, quando você as estuda com a profundidade que merecem, é uma forma de descentrar a perspectiva humana. Cada uma dessas disciplinas, ao seu modo, afirma que o mundo não é organizado em torno de nós. O Sol não gira em torno da Terra. A Terra não está no centro da galáxia.
A galáxia não está no centro do universo. O universo não tem centro. A escala do tempo cósmico faz com que a duração total da civilização humana seja invisível. A escala do espaço cósmico faz com que a posição da Terra seja, em termos práticos, indistinguível de zero. E ainda assim, aqui estamos. Somos feitos de elementos forjados em núcleos de estrelas. O carbono dos nossos corpos foi sintetizado em gigantes vermelhas bilhões de anos atrás. O oxigênio foi produzido em explosões de supernovas. O ferro no nosso sangue veio da fusão estelar mais energética possível, de estrelas que explodiram antes do nosso Sol sequer existir. Somos literalmente feitos de estrelas. E desenvolvemos a capacidade de olhar para o céu, reconhecer as estrelas, entender a física que as governa e inferir a nossa própria origem. Carl Sagan disse uma vez que somos um modo pelo qual o cosmos se conhece a si mesmo. Não é apenas poesia, é uma afirmação de fato razoavelmente precisa sobre o que é a consciência humana em termos cósmicos. O universo existiu por 13,8 bilhões de anos, em completa indiferença à sua própria existência. Então, num canto de uma galáxia entre centenas de bilhões de outras galáxias, em torno de uma estrela completamente comum, num planeta de tamanho médio, surgiu vida. E essa vida, depois de bilhões de anos de evolução cega, produziu uma espécie capaz de se perguntar de onde veio e de encontrar respostas. Isso não nos torna o centro do universo, mas torna nossa existência algo genuinamente extraordinário. Não porque o universo foi feito para nós, mas porque do caos quântico de flutuações primordiais, das nuvens de gás e poeira que colapsaram em estrelas, das fusões nucleares que forjaram os elementos pesados, das explosões que espalharam esses elementos pelo espaço interestelar, das nuvens moleculares que formaram novos sistemas solares, do processo evolutivo que durante bilhões de anos esculpiu a biologia a partir da química, saiu a capacidade de fazer perguntas, e isso por si só é suficiente para tirar o fôlego. A pergunta que Bruno foi queimado por fazer, a pergunta se existem outros mundos com outras formas de vida, não foi resolvida no sentido mais profundo. Sabemos que existem planetas em abundância. Sabemos que os blocos de construção químicos da vida são encontrados em meteoritos, em cometas, em nuvens moleculares no espaço interestelar. Mas não sabemos se em algum desses planetas alguma coisa está viva. E não sabemos se em algum lugar do cosmos existe alguma coisa tão improvavelmente peculiar quanto um ser humano, capaz de olhar para o céu e se perguntar se está sozinho. A resposta, se vier na nossa geração ou não, vai redefinir o que significa ser humano de um modo que nenhuma outra descoberta científica foi capaz de fazer. Se encontrarmos vida extraterrestre, mesmo que seja apenas microbiana, mesmo que seja apenas química fossilizada no interior de uma pedra de Marte, a implicação filosófica é que a vida é um fenômeno cósmico, não um fenômeno terrestre. Que o universo está cheio de vida, nas formas que as condições permitem. Que somos parentes distantes de todo ser vivo em todo canto do cosmos, e que a fronteira entre nós e o resto do universo é muito menos nítida do que sempre pareceu. Se não encontrarmos, se quanto mais procuramos, mais confirmamos que a Terra é um caso único, um acidente singular numa imensidão indiferente, a implicação é diferente, mas não menos profunda. Significa que cada ser vivo neste planeta, do mais simples micro-organismo ao mais complexo mamífero, é algo que acontece em apenas um lugar em centenas de bilhões de galáxias. Significa que a biodiversidade da Terra é o único inventário de possibilidades biológicas que o universo realizou. Significa que cada extinção é uma perda cósmica. E significa que a responsabilidade que temos com a vida neste planeta, incluindo e especialmente entre nós, é uma responsabilidade de uma magnitude que não temos linguagem adequada para expressar. Giordano Bruno estava certo sobre os outros mundos. Pode ter estado errado sobre muitas outras coisas. Mas sobre isso, com apenas a lógica e a coragem de seguir um argumento até o fim, acertou. E foi morto por isso. E hoje,
Uma estátua encapuzada e silenciosa marca o lugar onde queimaram suas perguntas. E o universo, indiferente às chamas de 1600, continuou se expandindo. Continuou gerando estrelas. Continuou construindo mundos. E esperou 400 anos para que os instrumentos e a ciência chegassem ao ponto onde poderíamos começar a responder o que ele perguntou. É uma história de paciência cósmica. O universo não tem pressa. Tem 13,8 bilhões de anos e parece ter no mínimo outros 100 trilhões de anos de vida estelar pela frente antes que as últimas estrelas se apaguem e o cosmos entre numa longa era de escuridão e entropia crescente. Nesse contexto, nossa civilização, com seus poucos milênios de história escrita, é como uma faísca. Brilhante, real, quente, mas brevíssima em termos da história total do cosmos. E o que fazemos com essa faísca é uma escolha que fazemos a cada geração. Podemos usá-la para iluminar, para perguntar, para medir, para descobrir, para entender, para construir telescópios que enxergam galáxias a bilhões de anos-luz, para construir detectores que sentem a passagem de uma onda gravitacional menor do que um próton, para enviar sondas a luas distantes em busca de sinais de vida, para desenvolver a linguagem matemática que descreve o comportamento de partículas subatômicas com precisão absurda, para, mesmo que apenas em pequena medida, tornar o universo um pouco menos indiferente à sua própria existência, ao fazer com que uma parte dele, pequena, mas consciente, saiba de onde veio e para onde vai. Ou podemos olhar para dentro, para fronteiras arbitrárias, para divisões criadas por nós mesmos, e gastar essa faísca em conflitos que daqui a 1 bilhão de anos não deixarão nenhum rastro, nem no registro geológico. A escolha, em última análise, é sempre nossa, e o universo, estrelado e imenso, e completamente indiferente, espera enquanto decidimos. Mas existe um detalhe que a física nos oferece como presente não solicitado. Mesmo que o universo seja indiferente, ele é compreensível. Não é caótico de forma incompreensível. Não é arbitrário de forma insondável. Obedece leis que podem ser descobertas, expressas em linguagem matemática, testadas com experimentos e usadas para prever o comportamento de tudo, desde partículas subatômicas até a estrutura em grande escala do cosmos. E isso, o fato de que o universo é racional e de que nossa razão nascida dessa longa cadeia evolutiva é capaz de alcançar essa racionalidade cósmica, isso pode não ser suficiente para fazer de nós o centro de nada. Mas é suficiente para fazer da existência humana algo que merece continuar. Algo que merece ser preservado, estendido e aprofundado. Algo que vale a pena defender. Não com chamas e espadas e prego na língua, mas com curiosidade, com honestidade intelectual, com a disposição de seguir um argumento até onde ele leva, mesmo que leve a um lugar que contraria o que você queria acreditar. Giordano Bruno foi queimado por isso. E o universo seguiu em frente, indiferente. Mas as estrelas que ele apontou, os mundos que ele imaginou, as perguntas que ele fez, tudo isso ficou. E nós, feitos de poeira estelar, com o peso de 13,8 bilhões de anos de história cósmica nas nossas moléculas, continuamos fazendo essas perguntas. E às vezes maravilhosas e raras, encontramos respostas. Isso é ciência. Isso é o que acontece quando seres humanos decidem que o universo merece ser entendido. E é, francamente, a coisa mais extraordinária que já aconteceu neste canto particular do cosmos. Deixa eu voltar por um momento à questão da luz e do índice de refração, porque há um aspecto prático e cotidiano dessa física que raramente é mencionado, mas que está em todo lugar ao nosso redor. Quando você olha para um par de óculos, seja de grau, seja de sol, está olhando para um artefato que é possível apenas porque humanos entenderam como a luz se curva ao passar de um meio para outro e aprenderam a explorar isso de forma precisa e controlada. Uma lente de óculos funciona porque tem uma geometria específica, uma curvatura calculada com precisão para que os raios de luz que entram pela superfície da frente saiam pela superfície de trás, exatamente convergindo num ponto que coincide com a retina do olho que usará aquela lente.
Um míope tem um globo ocular ligeiramente mais longo que o normal, de modo que os raios de luz convergem na frente da retina em vez de sobre ela. Uma lente divergente, mais fina no centro e mais grossa nas bordas, corrige isso espalhando os raios um pouco antes que entrem no olho, de modo que a convergência final aconteça exatamente na retina. Um hipermetrópe tem o problema inverso. O globo ocular é ligeiramente curto demais, e a imagem convergiria atrás da retina. Uma lente convergente, mais grossa no centro, corrige isso. Todo esse sistema funciona porque existe uma relação matemática precisa, chamada de equação dos fabricantes de lentes, que relaciona os raios de curvatura de ambas as superfícies da lente com o índice de refração do material da lente e com a distância focal resultante. E essa equação é aplicada por optometristas, por oftalmologistas e por fabricantes de óculos em todo o mundo, todo dia, para prescrever e produzir lentes que permitem que bilhões de pessoas com problemas de visão enxerguem o mundo com clareza. A física fundamental que Bruno nem sequer imaginava, que Snell e Descartes formalizaram no século XVII, que Newton e Huygens debateram, que Maxwell descreveu matematicamente no século XIX, essa física está dentro dos óculos de todo leitor míope que neste momento talvez esteja lendo ou ouvindo estas palavras. O mesmo princípio governa o funcionamento de telescópios. O telescópio refrator original, que Galileu usou para observar as luas de Júpiter em 1610, as fases de Vênus, as manchas solares e a superfície irregular da Lua, funcionava usando lentes para coletar e focar a luz de objetos distantes. Quanto maior a lente objetiva, mais luz ela coleta, e mais detalhes de objetos fracos podem ser observados. Mas lentes grandes têm problemas sérios. São pesadas, deformam sob seu próprio peso, e têm aberração cromática, que é o fato de que diferentes comprimentos de onda de luz são refratados ligeiramente diferentes, de modo que não convergem exatamente no mesmo ponto, criando franjas coloridas ao redor de objetos brilhantes. Foi Isaac Newton quem resolveu o problema da aberração cromática. Em vez de uma lente para coletar a luz, use um espelho côncavo. Espelhos refletem toda a luz no mesmo ângulo, independentemente do comprimento de onda. Então não há aberração cromática. O telescópio refletor de Newton, uma versão miniatura do qual ele construiu com suas próprias mãos em 1668, está no coração do design da maioria dos grandes telescópios modernos, incluindo o telescópio espacial Hubble, o Very Large Telescope no Chile e o telescópio espacial James Webb. O espelho primário do James Webb tem 6,5 metros de diâmetro. É feito de 18 segmentos hexagonais de berílio cobertos com uma camada de ouro e fica a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no ponto Lagrange L2 do sistema Terra-Sol, onde a atração gravitacional de ambos se equilibra. De lá, protegido do calor do Sol e da Terra por um escudo do tamanho de uma quadra de tênis, o James Webb observa o universo no infravermelho, capturando a luz de galáxias que existiam quando o universo tinha apenas 200 milhões de anos. Esse telescópio, que é o instrumento científico mais complexo e caro que a humanidade já construiu, funciona por causa de uma série de princípios físicos encadeados: a reflexão de luz em espelhos côncavos, o resfriamento criogênico de detectores para eliminar o ruído térmico, a óptica adaptativa que corrige distorções em tempo real, a interferometria que alinha os 18 segmentos do espelho com precisão de nanômetros. E por baixo de tudo, a física de fótons, de comprimentos de onda, de índices de refração e de reflexão total, que foi sendo construída ao longo de séculos de trabalho acumulado. Quando o James Webb liberou suas primeiras imagens em julho de 2022, uma delas mostrava o campo profundo de Webb, um campo de visão menor do que um grão de areia segurado a um braço de distância, no qual havia centenas de galáxias visíveis. Não estrelas, galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. Algumas delas tão distantes que a luz que chegou ao detector do telescópio tinha partido quando o universo tinha apenas 600 milhões de anos, ou seja, a imagem mostrava galáxias como elas eram há mais de 13 bilhões de anos. Era um instantâneo do universo jovem,
de uma época em que as primeiras estruturas galácticas estavam se formando a partir das flutuações primordiais do Big Bang. Olhar para aquela imagem é um ato simultaneamente humilhante e exaltante. Humilhante porque revela a escala do cosmos de uma forma que desafia completamente qualquer intuição humana de importância ou centralidade. Exaltante porque mostra o que a mente humana, movida pela curiosidade e pela determinação, é capaz de construir. Um instrumento que olha 13 bilhões de anos para o passado, que vê galáxias como eram quando o universo tinha menos de 5% da sua idade atual, que mapeia a distribuição de matéria escura pela forma como galáxias próximas distorcem a imagem de galáxias distantes, um fenômeno chamado lente gravitacional que Einstein previu em 1936. E por falar em efeitos previstos por Einstein e levados décadas para serem observados, há um efeito relacionado com buracos negros que é simultaneamente assustador e belo. Em torno de um buraco negro suficientemente massivo, o espaço-tempo é curvado com tal intensidade que a luz que passa muito perto pode ser capturada numa órbita. Existe uma região chamada de fotoesfera, ou esfera de fótons, onde a curvatura do espaço-tempo é exatamente suficiente para fazer luz viajar em círculos. Fótons que entram nessa órbita podem permanecer ali por um tempo antes de caírem para dentro ou escaparem. Do ponto de vista de um observador distante, isso cria um anel de luz brilhante ao redor da sombra do buraco negro. Em abril de 2019, o projeto Event Horizon Telescope liberou a primeira imagem direta de um buraco negro, ou mais precisamente, da região ao redor de seu horizonte de eventos. Era o buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messier 87, a 65 milhões de anos-luz de distância, com uma massa de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. A imagem mostrava exatamente o que a teoria previa: uma sombra circular escura rodeada por um anel de emissão brilhante e assimétrico, mais brilhante de um lado, porque a matéria que cai no buraco negro naquele lado se move em direção a nós, Doppler boosted, amplificada pelo movimento relativo. Em 2022, o mesmo projeto liberou a imagem do buraco negro no centro da nossa própria galáxia, chamado Sagitários A, com 4 milhões de vezes a massa do Sol. Sagitários A fica a 26 mil anos-luz do Sistema Solar. No céu, está na direção da constelação de Sagitário, escondido atrás de nuvens de poeira que bloqueiam a luz visível, mas que são parcialmente transparentes ao rádio e ao infravermelho. Nós orbitamos em torno desse buraco negro supermassivo. A Via Láctea inteira gira em torno do seu centro, onde ele reside. Um período orbital completo do Sistema Solar em torno do centro da galáxia leva aproximadamente 225 milhões de anos, chamado de ano cósmico ou ano galáctico. A última vez que o Sistema Solar estava na posição atual na sua órbita galáctica, os dinossauros ainda não existiam. Os primeiros dinossauros apareceram há uns 230 milhões de anos. Portanto, de lá para cá, o Sistema Solar mal completou um único ano galáctico. Agora pense no que isso significa. A Via Láctea tem cerca de 10 bilhões de anos. O Sistema Solar tem 4,5 bilhões. Isso é menos de 20 anos galácticos. O Sistema Solar completou menos de 20 voltas em torno do centro da galáxia desde sua formação. Em comparação, a Terra completa uma volta em torno do Sol em um ano, e nosso Sol tem mais de 4 bilhões de anos. Então o Sol completou mais de 4 bilhões de órbitas em torno do seu eixo, e a Terra completou mais de 4 bilhões de órbitas em torno do Sol. Mas em torno da galáxia apenas 20 viagens completas. Somos cosmicamente jovens, galaticamente falando. E galaticamente, o Sistema Solar foi posto em movimento há 4,5 bilhões de anos por uma perturbação numa nuvem molecular, uma nuvem de gás e poeira que colapsar sob sua própria gravidade. A hipótese mais aceita é que uma supernova próxima injetou energia e ondas de choque nessa nuvem, desencadeando o colapso. A onda de choque comprimiu certas regiões da nuvem acima do limite de Jeans, o limiar onde a pressão gravitacional supera a pressão interna do gás, e o colapso gravitacional começou.
O centro da nuvem comprimida aqueceu sob a pressão crescente até que a temperatura e a densidade atingiram o ponto onde a fusão nuclear pode começar. E o Sol acendeu. Ao redor dele, o disco de gás e poeira que não caiu diretamente para o centro foi achatado por força centrífuga e começou a acretar em planetesimais, depois em protoplanetas, depois nos planetas que conhecemos. O processo foi violento e caótico. Impactos gigantescos foram normais. A hipótese mais aceita para a origem da Lua é que um corpo do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra primitiva numa colisão catastrófica que fundiu partes dos dois corpos e ejetou enormes quantidades de material para a órbita terrestre. Esse material gradualmente coalesceu na Lua, e a Lua, por sua vez, estabilizou a inclinação do eixo da Terra ao longo de bilhões de anos, o que contribuiu para a relativa estabilidade climática que permitiu o desenvolvimento da vida. Cada detalhe dessas histórias está interconectado de formas que só percebemos quando olhamos para trás. A supernova que desencadeou a formação do Sol provavelmente também injetou material radioativo na nuvem solar nascente. Esse material, especialmente alumínio 26, que tem uma meia-vida curta e decai produzindo calor, foi crucial para derreter os interiores dos planetesimais rochosos nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar, permitindo que os elementos pesados afundassem para os núcleos e os mais leves ficassem nas crostas. Sem esse aquecimento primordial, os planetas terrestres teriam estruturas muito diferentes. E sem a diferenciação química que resultou desse aquecimento, a geoquímica da superfície terrestre, que é a base de toda a química da vida, seria diferente de formas que não conseguimos prever completamente. A cadeia causal que leva de uma supernova anônima a bilhões de anos-luz de distância e bilhões de anos atrás até você. Aqui agora, ouvindo estas palavras, passa por tantos eventos, tantas dependências, tantos elos frágeis e improváveis, que tentar traçá-la completamente é um exercício em humildade cósmica. Mas o que emerge desse rastreamento é que você não é o produto de um acidente isolado. Você é o produto de um processo que começou com o Big Bang, passou pela formação das primeiras estrelas e galáxias, pela síntese dos elementos pesados nas entranhas de estrelas massivas e nas explosões de supernovas, pela formação do Sistema Solar, pela história geológica e biológica da Terra, e pela cadeia ininterrupta de ancestrais desde os primeiros micro-organismos, há quase 4 bilhões de anos, até os seus pais. Cada elo dessa cadeia é necessário. Se qualquer coisa tivesse sido diferente, em qualquer ponto você não estaria aqui. Isso não é argumento para design inteligente, é argumento para contingência, para a profunda dependência de todo o resultado complexo em relação a toda a história que o precedeu. E é argumento para a singularidade de cada ser, não no sentido de que o universo se importa especialmente com cada ser, mas no sentido de que cada configuração específica de matéria e energia que constitui um ser consciente é o resultado único e irrepetível de uma história única e irrepetível. O universo não tem propósito no sentido humano do termo. Não foi construído para nós, nem está a serviço de nenhuma agenda. Mas é ordenado, é racional, é governado por leis que valem em todo lugar e em todo tempo. E essa racionalidade é, de certo modo, mais reasseguradora do que qualquer propósito específico poderia ser, porque significa que podemos entendê-lo, que as perguntas que fazemos têm respostas, que a busca pelo conhecimento não é uma fantasia, mas uma prática que de fato produz resultados. E, no fim, é por isso que vale a pena perguntar, vale a pena construir telescópios, vale a pena desenvolver detectores de ondas gravitacionais. Vale a pena enviar sondas a luas geladas de planetas distantes. Vale a pena queimar a vida em laboratórios e observatórios e salas de aula e bibliotecas, tentando entender um universo que não pediu para ser entendido e que vai continuar existindo independentemente de se o entendemos ou não. Porque o entendimento muda tudo para os que entendem. Transforma a experiência de existir. Faz do céu noturno não um pano de fundo decorativo, mas um arquivo de história cósmica. Faz da luz do sol não apenas calor e claridade,
mas uma maré de fótons sintetizados na fusão nuclear de hidrogênio, numa temperatura de 15 milhões de graus. Faz de um diamante não apenas uma pedra bonita, mas uma estrutura cristalina de carbono puro, onde a luz viaja a 42% de sua velocidade máxima e é presa em reflexões internas que produzem o brilho que faz pessoas suspirarem. A realidade é mais estranha, mais profunda e mais extraordinária do que qualquer coisa que poderíamos ter inventado. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o argumento mais convincente que conheço para a beleza do mundo real.